Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe mais esse dia na nossa vida. Deus abençoe tua casa, abençoe toda a tua família. E que nesse dia a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar e te guardar aí por onde você for andar nesse final de semana, por onde você for, por onde você estiver, quando você for, quando você voltar, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. Peço que você fique no vídeo, escuta a palavra e saia desse vídeo abençoado em nome de Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 8, verso 35, eu vou ler até o 44 aqui. João, capítulo 8, do verso 35, eu vou ler até o 44, que diz assim, ó. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me a mim, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vossos pais. Responderam e disseram-lhes: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não faz isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, depois eu vou ler o 43 e o 44, que diz assim, Jesus falando ali, questionando, né, com os fariseus contendendo com Jesus ali, né, por causa da obra que Jesus fazia ali, curando pessoas, libertando gente, e eles ficavam questionando as obras de Jesus, dizendo que Jesus não era filho de Deus, dizendo que ele não podia fazer aquilo, que ele não tinha autoridade para aquilo, e Jesus estava aqui dizendo para ele, está entendendo que começou falando aqui que o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre na casa. Aí ele fala, se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá entendendo? Então, quem é filho, irmão, é de Deus, é abençoado e vai permanecer na presença de Deus. O filho fica para sempre na presença do pai. Ele nunca vai abandonar um filho. O servo, ele serve ali e depois vai embora, mas o filho fica para sempre, tá entendendo? Então a gente fomos chamados para ser filho de Deus e ser abençoado por Deus. E os fariseus aqui estão questionando com Jesus, a autoridade de Jesus, e Jesus falando para ele, tá dizendo, se você fosse filho de Abraão, porque ele se justificava porque ele dizia que era filho de Abraão. Mas Jesus está dizendo, se vocês fossem filho de Abraão, fazia as obras de Abraão, porque Abraão fez as obras do meu pai. Mas mais embaixo você vai ver Jesus falando aqui no verso 43, diz assim, ó, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Está entendendo? Jesus disse assim, vós não entende o jeito que eu falo, o jeito que eu explico para vocês das coisas do Pai, está entendendo? E vocês querem testificar que sois filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês eram meu irmão, vocês me amavam. Vocês iam me aceitar como filho de Deus aqui, eu aceitava as obras que eu faço, porque eu vim de Deus e saí de Deus. E nenhum outro conhece o Pai senão o Filho. Eu conheço o meu Pai porque eu sou filho dele. Então a gente conhece Deus porque a gente somos filhos de Deus. Fomos nascidos da água, fomos nascidos do Espírito e somos constituídos filhos de Deus. Nação eleita, propriedade peculiar de Deus, como diz lá em Deuteronômio. Mas ele não entendia, eles queriam dizer que o que eles faziam era certo. Eles queriam viver as obras da lei naquela época e queria descartar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria descartar
aquele trabalho que Jesus Cristo veio para fazer por mim e por você, que era morrer na cruz do Calvário para salvar a gente. Ele não queria aceitar, tá entendendo? Essa nova aliança, esse novo concerto que Deus veio para fazer no meio deles. E não aceitou, né? Você sabe que não aceitaram, os judeus não aceitaram, os fariseus não aceitaram de jeito nenhum. Mas a gente aceitou. A gente aceitou e estamos aqui hoje na presença de Deus, alegre e satisfeito com esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, que é o que nos dá vida e vida com a mudança hoje na presença de Deus. Então aqui no verso 44, Jesus diz assim, ó, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, está entendendo? Jesus disse aqui, vocês têm por pai o diabo, por isso que vocês querem fazer maldade comigo. Por isso que vocês armam laço, emboscada, armadilha, para me praticar o mal, para querer me matar, para querer me machucar. Mas é o próprio diabo que está usando a vida de vocês, está entendendo, para fazer essas maldades. Não é que vocês são filhos de Abraão, são filhos de Deus. Vocês não tem nada com Deus. Essas obras que vocês praticam não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com aquele que me enviou, está entendendo? Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão para querer se esconder. Porque tem muitas pessoas, irmão, que querem se esconder dentro da igreja para encobrir as suas obras sujas que eles fazem lá fora. Pessoas que querem dizer que é crente, que vai na igreja, todo mundo vai na igreja, irmão. Agora, permanecer na igreja, ser filho de Deus, ser uma pessoa abençoada, qualquer pessoa pode ir numa igreja, sentar no banco lá e ficar lá, eu fui na igreja, eu vou na igreja, mas não tem nada a ver, não adora a Deus, não confirma que Deus é o pai dele, que ele é filho de Deus, não fala que Jesus é o Salvador, tá entendendo? Então, fica escondido ali dentro para querer esconder a verdadeira personalidade dele mundana, mas só que Deus não deixa, tá entendendo? A palavra de Deus diz que tudo que é feito nas trevas será revelado na luz. Deus não vai deixar ninguém escondido no meio do povo dele, fazendo coisa errada, praticando maldade, armando cilada para o povo, dizendo que é bonzinho, que Deus não vai deixar ninguém ficar fazendo isso, porque Deus repreende e castiga. Ele castiga os filhos e castiga também o ímpio, aquele que querem se aproveitar da palavra dele para querer dar uma de santinho no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Essa palavra aqui é santa, essa palavra é pura. Ela é para salvar, para libertar, para curar, não é para ninguém estar usando ela para fazer coisa errada, tá entendendo? Querer ganhar vantagem, querer arrumar recursos financeiros para ficar ostentando uma vida de luxo aí nesse mundo e as pessoas de Deus sendo maltratadas, não. Deus não vai aceitar isso nunca. Ninguém pode tirar o cavalinho da chuva, que Deus não compactua com essas coisas, não. A pessoa quando vem dizer que, porque um pastor foi preso, fulano foi preso, que estava fazendo isso aí é coisa que não é de Deus, não. Não vai querer julgar o povo de Deus, a igreja é santa de Deus, por causa de pessoas. Porque tem, irmão, sempre vai ter o trigo e o joio, vão andar juntos, tá entendendo? Fala de Deus lá em Mateus que o homem veio, sacudiu uma semente no campo, depois veio o diabo de madrugada e sacudiu semente de joio também na plantação do homem, cresceu os dois juntos. O servo queria arrancar, o homem disse, não, se você for arrancar esse joio aí, vai prejudicar o trigo também. Então, deixa ele crescer aí. Quando for no final, a gente separa o trigo para o nosso celeiro e o joio a gente joga fora para ser queimado. Então, é assim que vai acontecer, irmão. Todos aqueles que estiver escondido, fazendo coisa errada, pensando que está enganando a Deus, não vai permanecer, tá entendendo? Quando chegar no final, vai ser jogado, vai ser descartado, jogado fora. E aquele que é bom, aquele que é trigo, vai ser colhido, vai ser armazenado e vai ter morada com Deus. Então é isso que eu tenho para dizer para você nessa manhã, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu estou falando aqui de a pessoa ser filho, não ser servo, somente servo, ser filho, porque o filho ele está ali para tudo, para servir, para adorar, para agradar, para louvar a Deus, para tudo. Mas o servo está ali para fazer uma limpeza ali e depois vai embora. Está entendendo? Não fica para sempre, mas o filho fica para sempre na casa do pai. Então, a palavra de Deus é essa nessa manhã. Receba essa palavra com alegria, porque se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente você é livre. Seja livre, não seja escravo
Mas seja liberto em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você e por sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, meu Deus, que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Que essa pessoa, meu Deus, que parou para escutar essa palavra, saia desse dia abençoada, meu Deus, abençoado. Meu Deus, prepara um final de semana abençoado para ela, Pai, para a família dela. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai. Visita ela ali naquele bairro, naquela rua que ela mora, Pai, naquela cidade. Em nome de Jesus, meu Deus, onde ela estiver nessa manhã, meu Deus, onde ela for viajar nesse final de semana, com a sua família, Pai, para tirar o seu lazer, o descanso, que o Senhor também está ali para guardar e livrar ela de acidente, de assalto, de atropelamento, de toda surpresa desagradável, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai, que esse homem, essa mulher, esse povo venha ter um final de semana abençoado, feliz, alegre e satisfeito na tua presença, Pai. E que desde já o Senhor já comece, meu Deus, a preparar uma semana abençoada, uma próxima semana abençoada para essa pessoa, meu Deus. Abençoa o comércio dela, esse comerciante que vai trabalhar esse final de semana, que vai trabalhar, meu Deus, no seu comércio, que vai ir para a sua empresa trabalhar. Toma, meu Deus, essas pessoas que trabalham, que vai todos os dias, meu Deus, para o seu trabalho e volta dentro desses trens, dentro desse metrô, meu Pai, esse motorista que trabalha no trânsito, toma todos nas tuas mãos, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã por todos. E te agradeço desde já pela vida dos vizinhos, dessas pessoas que estão ao redor de nós, que o Senhor venha estender a mão para nós abençoar e nos livrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?